papo escuro. Olá a todos do canal, eu me chamo Teresa, tenho 46 anos e gostaria aqui de compartilhar uma das experiências mais fantásticas e ao mesmo tempo assustadora que aconteceu comigo. Sou nascida e criada em zona rural no interior de São Paulo. Meus pais sempre trabalharam e moraram em fazendas, ou seja, os conhecidos colonos, como que é de costume chamar. Então, eu já era acostumada com histórias e causos sobre as criaturas sobrenaturais do nosso folclore. Virava e mexia, algum colono que ia pescar ou caçar na noite saía com algum caso sobre ter sido assombrado por alguma entidade. Nas quaresmas, então, é história que não acabava mais. E nesta última fazenda em que moramos, a qual era muito antiga, sempre tinha história rolando. Toda semana, alguém via alguma coisa que se dizia ser do cunho sobrenatural. Lá na época, e não sei se ainda tem, havia uma antiga senzala, na qual os patrões usavam como uma espécie de depósito. Tudo que eles não usavam mais, como por exemplo móveis velhos, eram guardados lá. O lugar era abarrotado de quinquilharias antigas, e era o alvo das maiorias das histórias de assombração do lugar. Diziam que quem se aventurasse por ali nas altas horas da noite, com certeza veria algum tipo de assombração. Era comum relatarem que viu um senhor negro, de cabelos e barbas bem brancas, sem camisa e uma corrente amarrada em um dos pés, andando ali pela senzala. Outrora era um cachorro negro de porte grande, olhos brilhantes, que ficava sentado na porta da senzala. E mais alguns que agora já nem lembro mais. Apesar de todas as histórias, eu mesmo nunca havia visto nada. Mas lógico que eu não dava sorte ao azar, e à noite ficava bem quieta dentro de casa. Nesta fazenda havia também uma escola para os filhos dos colonos. Era bem pequena, só para o pessoal que morava por ali mesmo. E o patrão contratava uma professora que dava aulas para as crianças. Eu mesmo não cheguei a estudar lá, porque as aulas eram só até a quarta série. E eu já tinha 15 anos quando eu mudei para lá. E estava na antiga oitava série, que hoje equivale ao nono ano. As crianças que estavam cursando acima da quarta série estudavam na cidade. E como eram poucas, íamos todos em uma perua Kombi da fazenda. O patrão nessa parte era muito bom. E por sua esposa ser professora já aposentada, eles prezavam muito pelo ensino. Eu, quando criança, tinha um sonho em ser professora. Adorava brincar com minhas bonecas de escolinha. E quando entrei no ensino médio, que naquela época hoje já não existe mais, mas tinha o curso de magistério, bom, eu vou explicar melhor para quem é mais novo e tenho certeza que nunca ouviu falar disso, pois em 1996 esse curso foi extinto. Era uma espécie de curso técnico de 2 anos que você fazia junto com o segundo e terceiro ano do ensino médio, que na minha época era conhecido como colegial, e te dava o diploma para poder lecionar para crianças até a quarta série do ensino fundamental. Na cidade havia uma escola pública que oferecia o curso gratuito, e como eu não tinha condições de pagar um curso particular, a minha única opção era estudar nessa escola. Só que havia um problema, o curso era à noite. E bem no ano que eu comecei, não tinha mais ninguém da fazenda estudando à noite. Meu pai conversou com os patrões, que disseram que seria complicado pagar um motorista na parte da noite só para ir me buscar na escola. Então meu pai, como última tentativa, pediu ao patrão que se ele deixasse, ele poderia pegar a Kombi e ir me buscar, já que ele não tinha carro. Sua mulher interviu e disse: "Fulano, deixa ele buscar a menina, ela quer ser professora, é muito esforçada. Quem sabe mais tarde, depois de formada, não venha dar aula na fazenda." O patrão coçou a cabeça, pensou um pouco e autorizou meu pai a me buscar com a Kombi da fazenda. Fiquei super feliz, agradeci demais a eles. E aí começou a minha jornada. À tarde,
Eu ia com a Kombi na hora que ela ia buscar as crianças que estudavam na parte da tarde e ficava já lá na escola esperando a aula começar. E de noite, meu pai ia me buscar. A fazenda até que não era muito longe da cidade. De carro dava cerca de uns 15 minutos, mas a pé era mais de 1 hora. Estava tudo indo às mil maravilhas. Até que no ano de 1992, quando eu estava prestes a me formar, começou uns ataques aos animais da fazenda. Coisa que eu nunca havia acontecido por ali. Virava e mexia, ou sumia algum porco, ou o galinheiro amanhecia com a tela estourada. Galinhas todas espalhadas mortas. O que mais aborreceu o patrão foi quando um dos bezerros da fazenda, filho de uma das vacas mais caras e premiada que ele tinha, apareceu morto, dilacerado no curral. O patrão logo escolheu alguns homens e pediu que fizessem algumas rondas pela fazenda, a fim de pegar o que estava fazendo aquilo, ou mesmo afugentar. Nesse meio tempo, um pouco antes dos acontecimentos, havia mudado na fazenda um jovem com a sua mãe. Vou chamá-lo aqui de Jonas. Jonas era filho de um grande amigo do patrão. Só que ninguém sabe o porquê que um dia seu pai saiu de casa e nunca mais voltou. O homem sumiu simplesmente no ar, deixando Jonas e a mãe em uma situação bem difícil. O patrão era indignado com a história, pois segundo ele conhecia bem o amigo e não podia imaginar o porquê dele fazer isso. Bom, no intuito de ajudar a mãe e filho, ele os levou para morar na fazenda e ajeitou a casa ao lado da nossa que estava vazia para eles morarem. Arrumou emprego para a mulher na casa grande de governanta e seu filho Jonas, que já tinha 18 anos, foi trabalhar no escritório da fazenda como auxiliar. Jonas era meio estranho, calado, andava sempre de cabeça baixa e quando conversava com a gente, nunca olhava nos olhos. Era bem magro, vivia doente. Sua mãe sempre pedia algum tipo de erva ou planta para minha mãe, para estar fazendo chá para ele. Minha mãe sempre foi uma grande conhecedora de plantas e ervas medicinais. Logo alguns dias depois que eles mudaram ao nosso lado, eu sempre tinha um pressentimento que alguém estava me olhando, principalmente na hora que eu estava fazendo algum serviço de casa, principalmente no quintal. E um dia, observando bem, vi quando Jonas estava na janela por detrás da cortina me observando estender roupas no varal. Eu comecei a evitar ir no quintal nos horários que eu sabia que ele estava em casa. Comentei com a minha mãe o ocorrido. Ela sorriu e disse: "Aí deve estar só te paquerando." Eu já retruquei na hora: "Não quero saber de rolo. Eu só quero terminar meus estudos e trabalhar. Depois eu penso em namorado." E minha mãe caiu na gargalhada. Saiu de perto de mim e eu fiquei pensando: não me faltava mais nada. Esse menino estranho querendo namorar comigo. Bom, e não foi que um dia eu estava sozinho em casa, limpando o fogão de costas para a janela da cozinha, e senti que estava sendo observado. Eu virei rapidamente e lá estava o Jonas me olhando pela janela. Dei um grito com ele: "Tá louco? Me espionando aí de fora?" Ele ficou todo sem jeito e me disse: "Fica brava não, eu só queria falar com você." E eu já respondi: "E por que não me chamou lá na porta da frente?" Ele continuou: "Eu só queria te fazer um convite. Sábado agora é aniversário de minha mãe e a minha tia vai fazer um churrasco lá na casa dela na cidade. Queria saber se você não gostaria de ir comigo." E eu já respondi na lata: "Não, muito obrigado." E ele começou a resmungar, tentando me fazer mudar de ideia. E já fui sincera com ele: "Olha, Jonas, eu não quero saber de rolo com ninguém. E ainda por cima, meus pais são bravos e não gostam que eu saia à noite por aí." A parte de meus pais serem bravos era mentira. Eles viviam dizendo que estava na hora de eu arrumar um namorado. O Jonas fez uma cara estranha e disse: "Está bem. Então, só que se for pelos seus pais, pode ficar tranquila. Eu já tinha pedido a eles se podia te convidar e eles disseram que não tinha problema algum." Bom, eu queria matar meus pais nessa hora. Ele se virou e foi embora. Eu nem dei importância. Mal conhecia ele e eu sempre fui mesmo chata, simples e direta. Se passaram alguns dias e numa noite aconteceu algo
que deixou todos os moradores da colônia da fazenda aterrorizados. De madrugada, um bicho fez um alvoroço em volta das casas. Corria feito um louco. Dava para escutar uma espécie de galope, de a cachorrada toda correndo atrás e latindo. Tinha horas que acho que eles acuavam o bicho e atacava, e aquele ser revidava, e só se escutava os gritos dos cães. Alguns moradores, lógico que os mais corajosos, saíram para fora, armados de foices e facões, para ver o que era. O barulho foi tanto que você olhava pela janela e via todas as luzes das casas acesas. Bem, todas não, menos a do Jonas. No outro dia, foi um falatório sobre o assunto. Cada um dizia ser uma coisa. E a minha mãe perguntou à mãe do Jonas se ela tinha ouvido a arruaça que foi a noite passada. E a mulher simplesmente disse que não. Achamos estranho, mas não demos muita importância. Jonas não foi trabalhar naquele dia. Ficou em casa o dia todo e logo na hora do almoço, a mãe dele veio até em casa e pediu se a minha mãe podia indicar algum chá para ele, que ele estava muito fadigado e sem ânimo para nada. Minha mãe disse que até podia fazer um chá de hortelã com ginseng para ele, que era bom para cansaço, mas como ele sempre estava doente, ela devia chamar uma benzedeira, que podia ser algum quebranto que alguém pôs nele. Para quem não sabe, pessoal, quebranto é o mesmo que mal olhado. Segundo minha mãe, só benzendo para ele melhorar, e que ali mesmo na fazenda tinha uma senhora benzedeira que era muito boa, a dona Benedita, e que se ela quisesse, minha mãe a chamava. A mãe do Jonas concordou e trouxeram dona Benedita para benzer o rapaz. Minha mãe conta que assim que a dona Benedita colocou o olho no Jonas, sua fisionomia mudou. Ela benzeu o rapaz rapidamente, o qual ficou sempre de cabeça baixa e não olhou para ela, e foi logo embora. Dona Benedita, ao passar por minha mãe, cochichou: "Minha filha, fique longe dessa família. Esse rapaz tem sérios problemas." E foi embora a passos largos. Bom, fim de ano chegando e eu estava feliz, porque logo estaria formado no magistério. Só restava uma semana de aulas e bem na última semana choveu todos os dias sem parar. As estradas da fazenda estavam ficando quase intransitáveis e meu pai sofria com a Kombi para ir me buscar. E na última sexta-feira de aula, na hora de vir embora, já dentro da fazenda, quase chegando em casa, a Kombi atolou bem próximo à antiga senzala. Meu pai tentou de todo jeito, mas o carro não ia nem para frente nem para trás. Tinha atolado feio mesmo. E eu estava me borrando de medo. Era uma noite feia, chuvosa, e nós atolados ali, quase de frente com aquela senzala antiga, que diziam ser mal assombrada. E não tinha jeito. Meu pai mandou esperar na Kombi, que ele ia chamar alguém com o trator para desatolar nós dali. Eu até pensei em ir junto, mas dava mais medo andar pela fazenda no escuro com aquela chuva do que ficar quietinha dentro da Kombi. E lá estava eu, no escuro, escutando os pingos de chuva batendo naquela enorme lataria da Kombi. E vez ou outra, vendo a antiga senzala ser iluminada somente pelos raios e trovões. Parecia cena de filme de terror. Após alguns minutos ali esperando, comecei a escutar alguma coisa andando em volta da Kombi. Até achei ser meu pai, que tinha voltado e estava olhando o tanto que o carro estava atolado. Abri só um pouco o vidro e chamei: "Pai!" E para que fiz isso? Aquilo que estava ali rodeando veio correndo direto para a porta da Kombi e só senti um esbarrão no carro. Na hora já me apavorei todo e comecei a chorar. E aquele bicho corria em volta do carro e vez ou outra esbarrava na lataria, fazendo a Kombi balançar toda. Eu gritava meu pai, mas acho que pela distância e pela Kombi estar com os vidros todos fechados, ele não deveria escutar. Aliás, acho que dali de onde eu estava ia ser difícil alguém me escutar. Tranquei bem as portas, me agachei no chão e fiquei prestando atenção nos movimentos daquele bicho. Ele chegou a encostar nos vidros para ver dentro da Kombi, só que devido à chuva, os vidros estavam todos embaçados e acho que ele não conseguia ver direito, como eu também não ouvia direito. Só via o vulto. E foi daí que ele começou a tentar abrir as portas. E dava para escutar o barulho das unhas raspando na lata. E me veio na cabeça:
Eu tranquei as portas dianteiras. E a de trás, será que está trancada? E não é que o bicho foi na porta traseira? Pude escutar quando ele baixou a manivela da porta. E sim, estava destrancada. Eu fiquei em pânico. Sentei no banco do motorista, liguei a chave, acendi os faróis e comecei a buzinar a Kombi que nem uma louca. Aquele bicho ali, forçando a porta. E na hora eu pensei, se ele entrar pela porta de trás, eu saio pela da frente e corro para a senzala, pois era o único lugar que tinha ali perto para eu me esconder. Foi quando num puxão mais forte, a porta abriu. Bom, eu não pensei duas vezes. Abri a porta do motorista e corri, escorregando naquela lama para a senzala. Quando cheguei na porta, vi que estava fechada com um cadeado. Pensei, agora é meu fim. Esse bicho vai chegar aqui e me matar. Olhei para a Kombi e vi ele passando bem na frente dos faróis que eu havia deixado ligado. E olha, eu vou ser sincera, é difícil descrever uma coisa daquelas. Parecia um macaco, tinha os braços bem longos e as pernas todas tortas. Na cara parecia ter um focinho. Nessa hora, ele estava de pé, e quando viu onde eu estava, ficou em quatro patas e começou a vir em minha direção. Ele era muito desengonçado, parecia que se apoiava nos cotovelos. Na hora pensei que já era para mim. Olhei em volta, tudo escuro, só lama. Não tinha um pedaço de madeira ou qualquer outra coisa para eu me defender. E foi quando escutei o trator vindo. Olhei para a estrada e vi o brilho do faróis dele. Saí correndo doida ao encontro do trator. Escorreguei e caí várias vezes. E não olhei para trás. E quando meu pai me viu daquele jeito, desceu do trator e veio ao meu encontro. Eu só chorava, não conseguia dizer o que tinha acontecido. Ele me colocou na Kombi e junto com outro morador da fazenda puxaram ela e desatolaram. Quando eu cheguei em casa, fui para o banheiro tomar um banho, tirar aquela lama do corpo. E sentado depois na mesa da cozinha, eu disse ao meu pai e minha mãe o que eu tinha visto. Eles ficaram meio incrédulos. Disseram que foi algum cavalo ou vaca que passou muito perto da Kombi, escorregou e esbarrou devido à lama. E que eu tinha me assustado, só isso. Mas eu dizia que não, que eu tinha certeza do que eu tinha visto, e aquilo só podia ser um lobisomem. Meu pai foi até a Kombi no outro dia cedo e realmente viu marcas de barro nas maçanetas e alguns arranhões perto da porta. Os bancos traseiros estavam com marcas de lama. E desconfiado, ele voltou até o local onde a Kombi atolou e viu pegadas diferentes. Não era de nenhum bicho que ele conhecia. Eu fiquei tempo sem sair de casa, nem fui na minha formatura. Virava e mexia, todos escutavam algo correndo pela fazenda. No ano seguinte, o patrão pediu que eu desse aula na fazenda. Fiquei um ano dando aula por lá, mas não me sentia segura de jeito nenhum. O Jonas tentou puxar a conversa comigo novamente. E até que um dia eu fui mal educada com ele. E ele me olhou bem nos olhos, coisa que ele não fazia, e disse: "Cuidado, para não ficar atolada de novo numa noite dessas, hein?" E eu fiquei surpresa, pois ninguém além de minha mãe e meu pai sabia daquela história. E pensei que a minha mãe havia comentado alguma coisa com a mãe dele, já que as duas eram amigas, né? E ele estava falando aquilo só de maldade mesmo para mim. Eu nem dei importância, virei as costas e saí. Alguns meses depois, meu pai comprou uma casinha na cidade, com um dinheirinho que ele tinha juntado com muito suor. Resolvemos nos mudar da fazenda. O patrão queria que eu continuasse a dar aulas, mas eu não quis. Depois do acontecido, eu perdi a vontade de morar ali. Queria mesmo ir para a cidade e andar pelas ruas iluminadas. Tinha e ainda tenho pavor de noite chuvosa, graças àquela noite. Depois de alguns meses na cidade, um dia na rua encontramos com Jonas e sua mãe. E ele sempre daquele jeito estranho, olhando para o chão. A mãe dele perguntou para nós onde estávamos morando. E na hora eu cortei a minha mãe e não deixei que ela falasse nem mais ou menos onde era que a gente morava. Era só faltava o Jonas indo em casa visitar. A mulher ficou sem graça e deu uma desculpa que estava com pressa e foi-se embora arrastando o Jonas pelo braço.
A minha mãe ficou uma fera comigo. Me chamou de mal educada e mais um monte de coisa. Eu disse que eu não ia com a cara do Jonas e contei da última vez que nos vimos o que ele falou para mim e que não sabia o porquê dela ter comentado aquilo com eles. E para minha surpresa, a minha mãe disse que nunca falou nada daquilo com ninguém. Bom, chegando em casa, deitado em minha cama, fiquei pensando: será que aquele jeito estranho do Jonas era porque ele era um lobisomem? Bom, só sei que anos depois, através de uns conhecidos que ainda moravam na fazenda, ficamos sabendo que ele desapareceu igual ao pai, sem deixar vestígios, deixando a mãe lá sozinha. Nunca mais vi nada do tipo e nem quero ver. Mas depois de um acontecido desses, a gente fica meio que obcecada por saber mais sobre esses seres. E de uns anos pra cá, graças à internet, tudo ficou mais fácil. Bom, hoje sou casada e conheci seu canal através de minha filha, que é fascinada por histórias de terror, principalmente lobisomens. E quando contei a ela minha história, ela quase que me obrigou a enviar para você contar aí no seu canal. E está aí, como eu lembro, nos mínimos detalhes. Obrigada pela atenção e um abraço a todos que estão ouvindo meu relato. Tá aí, obrigado você, Teresa, por enviar esse relato maravilhoso ao canal. Tá aí, galera, sensacional. Galera, quem gostou, deixa aquele like aí, se inscreva no canal. Quem tiver relatos iguais a esse, quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Me sigam lá, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galerinha, muito obrigado e até a próxima.